Olá, seja bem-vindo ao InovaCast, o seu podcast de notícias sobre inovação. Eu sou Marília Cardoso e hoje nós vamos falar sobre gestão da inovação na Copel, uma empresa de energia que está no estado do Paraná. Quem vai conversar com a gente sobre esse tema é o Leandro Foltran, ele que é gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação na Copel. Leandro, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar participar aqui dessa nossa conversa. E eu queria que você contasse para a gente quem é a Copel. É a Companhia de Energia do Paraná? Ela está em outros estados também? Quem é essa empresa? Qual é o histórico dela? Então, boa tarde, Marília. Agradeço aí o convite também para poder participar com vocês aí, contar um pouquinho do nosso case, né, e um pouco da nossa empresa, da empresa que eu trabalho aqui, a Copel. A Copel, ela é uma empresa já com 70 anos, né, de história. A empresa é a companhia energética do estado do Paraná. Então, ela nasceu inicialmente, né, para prover a estrutura do estado, né, quando ainda nos primórdios, ainda ali, né, no início do desenvolvimento industrial, né, e foi crescendo. Então, ela começou com a parte de distribuição, né, de energia, né, atendendo aos clientes, e passou para a parte de geração e transmissão. E hoje a Copel ela já está presente em mais de 10 estados aí. Ela está entre as 10 maiores geradoras e transmissoras do Brasil. Está presente em praticamente todos os municípios do Paraná. Então, trabalhando na parte de redes, distribuição de energia, né? E também atua na parte de mercado livre, né? Comercialização de energia. Também tem um outro segmento que também vem ganhando força aí nos últimos anos. Então, a Copel ela também era uma empresa de economia mista e passou recentemente para uma transformação em corporação. Então, ela é uma empresa com o capital agora disperso em bolsa, sem um acionista controlador, né? Essa mudança ocorreu aí em agosto de 2023. Então, nós também estamos nos adequando, né, ainda a algumas realidades, com um ritmo bastante acelerado, porque a Copel já vinha trabalhando com isso há algum tempo, mas tem mudanças aí também, né, dessa maneira como o mercado enxerga, inclusive a inovação, e como é que isso vai se desenhar para o nosso futuro, para os próximos 70 anos, né? Vamos dizer assim. É isso aí, que venham 70 vezes 7, né? A gente quer cada vez mais ir inovando, com certeza. Queria que você contasse para a gente por que vocês resolveram buscar a ISO de inovação, né? Qual é o momento que a empresa estava quando ela falou, opa, isso aqui pode ser um caminho interessante para a gente? A gente já vinha numa trajetória, né, trabalhando com pesquisa, desenvolvimento e inovação há bastante tempo, né? O programa de P&D regulado pela ANEEL, é, que é a Agência Nacional é, de Energia Elétrica, é, ele já data de 2000, né? Então já são 25 anos aí. E né, dentro do P&D regulado, todas as empresas, né, de energia, aí, geradoras, transmissoras, distribuidoras, precisam alocar, né, um percentual lá, 1% da sua receita operacional líquida em projetos de P&D. Né? Isso varia dependendo do negócio, né? Mas em média é isso daí. Então, com essa obrigação, isso surgiu já essa interface, né, com universidades, institutos de pesquisa, e até antes dos programas até de né, intraempreendedorismo. Mas com o tempo a gente foi adicionando outras peças, né, nesse quebra-cabeça. Então, a gente tinha o P&D regulado, depois a gente começou com o nosso programa de intraempreendedorismo aqui, tinha a parte de inovação aberta, provas de conceito com startups, então tinha a parte de cultura, né, que a gente estava trabalhando também, treinamento, e aí essas ações foram crescendo, mas chegou em determinado momento a gente entendeu que precisava de algo que conectasse tudo isso. Né? Nós precisávamos de uma ferramenta que pudesse conectar essas diversas ações e dentro do mesmo guarda-chuva, né? E que isso estivesse relacionado ao planejamento estratégico da empresa.
E aí, né, a gente pesquisando, né, participando do programa também da FNQ, né, e dos prêmios aqui do modelo de excelência de gestão, a gente conheceu a ISO, né, que estava a ISO da inovação, né, que tá começando ainda, né, e a gente entendeu que poderia ser uma ferramenta que atuaria aí para fazer todas essas conexões que a gente precisava. Legal. E você tocou num ponto bem importante, que é uma empresa do segmento de energia que está ali sob o ambiente regulado da ANEEL. E a gente vem percebendo uma adesão muito grande do setor de energia em relação a essa norma. Então, eu queria que você explorasse um pouco quais são os desafios desse setor no que tange a inovação. A questão da regulação, né, ela às vezes dá um sentimento de anti-inovação, né? A gente sempre está acostumado, né, que a inovação precisa vir de um ambiente livre, né, de ideias, e que assim que elas prosperam, é melhor. E a regulação, às vezes, você olhando ali, parece que são coisas antagônicas, né? E realmente traz uma carga de dificuldade. Apesar de ser um instrumento importante, né, que é fomentado aí pelo governo, né, ele tem, como é uma verba que é pública, né, precisa ter o seu cuidado e a forma com que você vai gerir esses recursos, né. E aí o que acontece é que é, até a própria ANEEL, no decorrer do tempo, foi percebendo que não poderia é, fixar muito, engessar muito o programa, né? Então, no início, ele nasceu assim, muito com um viés acadêmico, de pesquisa básica, bem no comecinho da cadeia de inovação. Então, as ações do P&D vinham muito nessa linha. Com o passar do tempo, especialmente aí nos últimos anos, ficou evidente que não estávamos, como um todo, não estava sendo entregue o valor esperado, o valor para o consumidor final, né? E aí entendeu-se que a gente precisava mudar o foco, né? Colocar esses projetos, procurar projetos que tivessem mais no final da cadeia de inovação. Então, ideias com TRLs maiores, né? Que para que a gente pudesse ter um retorno mais rápido desses investimentos. E eu acredito que isso motivou muito, essa mudança na regulação também motivou as empresas a tentarem buscar, né, um apoio, né, e eu acho que a ISO, ela já faz parte da cultura também das empresas do setor, né, as outras, dentro da família da ISO, né, a gente tem qualidade, segurança, né, e isso tudo, né, eu acho que já tinham conhecimento as empresas e entenderam que a ISO poderia, né, trazer esse aspecto opa, eu preciso de um modelo aqui com o qual eu consiga me identificar, né, e ao mesmo tempo colocar todo mundo numa realidade nova, né, que é dessa de procura de projetos aí, né, mais dinâmicos, né, um relacionamento com startups, que a gente também muitas vezes não estava tão acostumado, né? Então eu acredito que essa foi um dos motivos para que está já sendo abraçado aí pelo setor, né, a norma. É isso mesmo. A gente tem percebido não só uma grande adesão, mas como um amadurecimento muito grande em relação ao tema dentro do setor, porque a gente vive um momento em que a energia ela tem uma demanda cada vez maior, até porque quanto mais o mundo inova, mais energia a gente precisa. Então, sem sombra de dúvidas, é um mercado que precisa se preparar aí para um boom enorme na sua demanda. E eu queria que você contasse como é que foi a experiência de implementação da norma, porque tem muita gente que se arrepia só de pensar em ISO, né? Quando fala ISO, já fala, meu Deus do céu, é um monte de documento, é muito burocrático, é muito difícil. A gente está anos-luz de conquistar uma certificação como essa. Foi assim tão difícil para vocês? Qual é a experiência que você pode contribuir aqui e compartilhar com a gente? No início, a gente, né, como ainda não tinha colocado a mão na massa, né, existia esse temor mesmo, de que fosse algo que ficasse mais complicado de você gerir do que realmente o ganho que você iria obter no fim.
né? A gente sabe também que a própria ISO, né, ficou tempo, isso não só na ISO de inovação, mas nas outras também, essa carga de burocracia, existe uma tendência, né, de redução, né, justamente porque começou a observar que não era só, né, encher de papel, procedimento, norma e hack, se aquilo não gerava valor no fim do dia, né? Então, acho que todas as famílias da ISO aí estão passando por isso já há algum tempo, né? E a ISO de inovação, ela na verdade é bem flexível, né? As ferramentas, né, os procedimentos, né, você pode fazer do jeito que você, né, entender mais adequado para a cultura, para a tua cultura organizacional, né, também. Então, a gente ficou surpreendido positivamente, né, nesse sentido, de que ela trouxe assim, ela ajudou a organizar, né, e claro, você não consegue organizar tudo sem colocar a mão na massa, né, sem você criar uma estrutura de governança, né, sem você costurar as pontas, né, do que é o alinhamento estratégico, né, contar uma história, né, de por que eu estou fazendo isso aqui hoje, né? Eu preciso, né, fazer referência à minha estratégia, aos meus objetivos, quais os indicadores, né? Então essa linha, né, que a ISO provém, ela, claro, dá um pouco de trabalho, mas é algo que senão você não vai evoluir, né? Você vai acabar com várias assim, iniciativas e tal, mas sem aquelas várias iniciativas e poucas acabativas, né? Então eu acho que a ISO a ISO de inovação ela foi feliz nisso. Não engessou muito, é uma norma curtinha, né? Você vê ali, lê numa sentada, bem fácil. E aí você pegando o espírito, é mais assim, sai, se a empresa já tem algumas coisas já né, implementadas, ela sai de uma maneira bem natural. Então, até o pessoal, né, quando a gente fala, não, olha, a gente conseguiu implantar, né, em 6 meses a gente implantou, né, vamos dizer, do início aí, até a parte de diagnóstico, tudo, até a emissão do certificado, né. Foi uma trajetória, né, assim, rápida, né, para o porte da Copel e para o nosso histórico já com as outras normas, né? E isso é bem importante, né? Porque até dá um certo trabalho para fazer a implementação, mas é um investimento que compensa, né? Que o resultado vem, né? E quando você comenta, né? Às vezes tem muita iniciativa, mas não tem acabativa, eu costumo chamar isso de voo de galinha, né? Infelizmente, Uhum. tem muita empresa por aí fazendo inovação voo de galinha, que é aquela coisa que começa com muita energia, muita empolgação, post-it para todo lado, um monte de ideia fervendo, mas resultado que é bom, a gente não percebe. Então, a grande proposta da ISO é realmente criar uma estrutura, eu falo que é um solo fértil para a geração da inovação. E aí, dentro desse contexto, dessa governança, desse solo fértil, as pessoas assumem um papel fundamental, porque não adianta a gente ter processos se as pessoas não estão engajadas, não estão comprometidas. Então, eu gostaria que você contasse como é que foi essa experiência de vocês em relação às pessoas, não só a alta gestão, que a gente sabe, obviamente, que precisa comprar, né, precisa patrocinar a inovação, porque senão realmente ela não acontece, mas também as outras camadas da hierarquia que vão ali colocar a inovação para acontecer de verdade, muitas vezes, né, no caso de vocês, né, nas linhas de transmissão mesmo, é aquele técnico, é um operador, no caso de uma indústria, é aquele operador de chão de fábrica mesmo. Como é que vocês olharam esse aspecto cultura? Porque eu acredito que ele tenha que vir até antes dos processos, né? Não adianta a gente ter processos super estabelecidos se as pessoas não estão engajadas, não estão comprometidas, né? Senão a gente tem ali processos que simplesmente são sabotados pelas pessoas. Como é que vocês olharam para esse pilar cultura? No início já do trabalho, primeira a gente fez um diagnóstico, né? Então acho que isso foi bem positivo, e aliado a outras pesquisas que a gente já vinha fazendo nos últimos anos, né? A gente conseguiu identificar alguns dos gaps que a gente tinha no aspecto da inovação, né? E aí o que que a gente percebeu? Putz, a gente precisa de um pouquinho mais eh, de trazer um pouco mais de base para as pessoas, para entender o que aquele beabá bem assim bem básico, né? Do tipo o que é inovação, o que que a
a gente está procurando com isso, né? Para tirar algumas crenças que as pessoas têm, que normalmente quando você fala de inovação, a pessoa já pensa, putz, Netflix, Amazon, já vem aqueles cases assim, né, de disrupção. Na verdade, o grosso da inovação não são esses casos, né? São aquelas melhorias que a gente vê no que a gente faz, executa no dia a dia. É o jeito de fazer diferente, né? Como a própria norma diz, né? Você tem que ter o elemento de novidade, mas você tem que ter a geração de valor junto, né? Senão, ou você está falando com invenção, ou não é inovação, né? Então esse paralelo é bem interessante. E aí, primeiro a gente trabalhou com alguns treinamentos bem assim curtos, né? Com uma dinâmica bem legal, assim, vídeos curtos e que tratasse exatamente de colocar essas pedrinhas, assim, né? Fazer a primeira base ali da parede, né? Explicar isso para as pessoas, né? E aí, com isso, eu acho que ajudou bastante todo mundo a entender o que a gente estava, onde a gente estava querendo, né, chegar. Não ficou tão longe, sabe, de todos o tema. Às vezes a pessoa fala, não, pô, mas para fazer um negócio inovador eu tenho que ser um cara fora da curva, né? Eu preciso ter uma bagagem aqui. Às vezes a pessoa não se sente nem muitas vezes capaz, né, de fazer. E aí você colocando isso de uma maneira simples, né, todo mundo começa a se enxergar, puxa, né, eu vi aquilo lá, a gente fez eventos também, né, eventos para mostrar as ideias, né, trouxemos aí o pessoal também de fora, né, inclusive da Palas, para fazer também palestra aqui dentro, e aí as pessoas começaram a ver, putz, mas aquela ideia lá, eu já pensei em algo que puxa, é parecido. Ou a minha ideia está no mesmo nível, né? Vamos dizer assim, de complexidade. Então, pô, se o meu amigo lá conseguiu, né, expor o caso dele, teve o seu reconhecimento, eu também posso. E eu acho que isso fez bastante diferença. E aí, para as pessoas que trabalharam na implementação, também, né? Porque foi um desafio, e aí para elas costurarem, né, essas iniciativas que elas de certa forma já conheciam, mas trazer essa visão do todo, de que nós estávamos montando, né, uma linha de raciocínio dentro da inovação, né, de novo, né, comentando sobre a questão de estratégia e passando perpassando por toda a cadeia ali, isso também trouxe o pessoal saiu com uma outra visão. Assim, não, pô, nós estamos fazendo aqui, mas agora está fazendo sentido, né? Não é que a gente, né? É mais assim a visão, né? Trazer uma visão assim de que as coisas realmente precisam estar amarradas, né? Então, eu acho que no final do processo a gente saiu bastante com esse sentimento de que, pô, realmente a gente às vezes você não tem a visão do todo, às vezes você muitas vezes acha que até tá pior do que você realmente tá, né? Então, quando você sai ali do outro lado, você fala, não, pô, a gente tinha bastante coisa, e olhando agora, né, parece que tudo está fazendo sentido. E daí você está pronto para incrementar algum tipo de ação que você já está tomando, ou abraçar uma nova causa, né? Às vezes o pessoal não tem inovação aberta ainda instituído na organização, ainda de uma maneira madura. Isso, né? Você ganha espaço para essas novas oportunidades, né? E a gente percebe também que tem um ganho muito grande na carreira desses profissionais, né? Porque existe um amadurecimento. Você chegou a perceber isso na sua equipe também, né? De que as pessoas que muitas vezes, né? Às vezes você nem sabia o potencial que elas tinham, elas se revelaram ao longo desse projeto. E aconteceu, exatamente. Quando começou o processo, eu falei assim, falei, pessoal, nós vamos fazer isso aqui. Nossa equipe é uma equipe pequena, né? Assim, nós vamos fazer como uma equipe, né? Destaquei duas pessoas que tocariam, vamos dizer, o projeto, né? Mais de perto, né? Tivemos apoio do pessoal que também da qualidade, do nosso escritório ali de gestão, né? Também para apoiar. E aí, no início, existe uma reticência, né? Fala assim, putz, mas eu vou pegar um projeto desse, né? Uma norma nova, não tem, você olha para o lado, né? Você, putz, não tem ainda muitos coleguinhas, né, para você falar sobre o assunto, né? Então, realmente, eu senti que houve esse receio. E eu também, né, tinha o mesmo receio, né? É,
Mas assim, a gente insistiu e eles também, né, abraçaram e foram em frente. E aí você vê hoje que fala assim, putz, conseguimos, né? Vencemos isso daqui, implementamos, então aí a pessoa, né, ela começa a pensar, puxa vida, parecia tão, né, no início ali uma zona muito cinzenta, né? E agora, né, estamos colhendo os frutos, porque a certificação ela mostra que você realmente chegou em algum lugar, né? Que você evoluiu, que você está comprometido. E aí é como se fosse uma medalha, né, para quem está trabalhando, né? E aí a pessoa fala assim, pô, né, consegui, né, tá aqui no meu peito isso daqui, né, eu que fui responsável por isso. Tem um senso assim de dono, de apropriação, que vem junto com uma atividade como essa, e eu percebi isso na minha equipe também, sabe? E o legal dessa medalha é que o melhor ainda está por vir, né? Porque a gente normalmente, principalmente ali no processo da venda da ISO de inovação, tentando convencer a empresa de que vale a pena, a gente sempre mostra, né? O Alexandre sempre diz isso, que o jogo começa quando acaba. Porque quando a gente termina o processo de implementação, vocês colocam essa medalha no peito, aí é que a coisa vai começar a acontecer de verdade. Então, para a gente encerrar o nosso papo, eu queria que você trouxesse aí algum spoiler para a gente, o que que a gente pode esperar do ponto de vista da inovação para a Copel, olhando aí para um curto, médio e longo prazo. Então, uma vez com uma governança estabelecida, com essa medalha no peito, né, o quão prontos, preparados vocês estão para ir buscar resultados a partir disso, né, e o que que vocês almejam desses resultados aí, tanto né, no que a gente chama na inovação de H1, curto prazo, H2, H3, olhando aí para essa linha do tempo. Dá para adiantar alguma coisa? Não vai dar, não vai entregar ouro para a concorrência também. Não, Marília, eu acho assim, quando você termina a implantação, é como se desse, né, você, né, como aquele pós-festa, né, você tem né, aquela euforia, né, conseguimos e tal, e aí vem justamente isso que você falou, né, inclusive a nossa, no caso, coincidiu com o início do ano, né, então você, né, foi no meio do ano e tal, então, aí depois que passa isso, você fala, putz, tá, mas agora eu tenho que manter essa certificação, né? Eu quero manter isso porque eu quero ver o outro lado, que foi o que você falou, né? A implantação é só para me trazer as ferramentas, né? Depois eu vou ver como é que isso vai funcionar para mim, né? E aí a gente está justamente nesse momento, assim, de olhar muito, assim, o que nós vamos executar durante esse ano. E uma das coisas que para nós aqui como corporação está sendo muito relevante é a discussão sobre o retorno efetivo dos projetos de inovação. Então, a gente sabe que eu acho que até né, no cenário como um todo, né, a inovação ela passou por um boom, né? Então, vamos fazer, como você falou, né, dos post-its, né? Vamos fazer tudo porque inovação é legal, né? Vamos abraçar tudo, as startups, né, cresceram, né? Todo aquele mercado, né, floresceu. E daí depois agora nós estamos meio que numa fase meio que pós-festa, né? Também, que é aquela história, puxa vida, muita Só não coisa pode não ficar na ressaca, funcionou. né? Isso, exatamente, né? Muita coisa não funcionou, o que que funcionou, por quê, é uma análise crítica, né? E aí o que que a gente está vendo sair do outro lado disso, né? É principalmente um trabalho e uma preocupação com a geração de valor dessas ideias, né? E aí isso, para você provar o valor da inovação também, você fica mais próximo do H1 e o H2, porque o H3 ele vai trazer, claro, né, aquela aposta mais no longo prazo, né? Mas para você provar, né, realmente que você está trazendo valor, você precisa focar nesses dois horizontes. Então a Copel aí nesse ano, né, ela está dedicada às inovações que sejam incrementais, mas que estejam focadas né, em trazer retorno aí e projetos de 12 a 24 meses. Né? E aí estamos procurando também, fazendo contato com empresas de fora, com startups, porque isso traz velocidade também para o nosso negócio, que também é muito importante nesse momento, né? E a gente está procurando majoritariamente
projetos aí que têm envolvimento de análise de dados, porque eu acho que isso é uma coisa também do setor elétrico. A gente coleta muito dado, né? Coleta, a gente se especializou muito nisso. E às vezes não conseguimos transformar isso em informações. Então a gente está muito focado também nisso, sabe? Fala assim, não, a gente tem uma massa de dados aqui gigantesca e agora tem análise de dados, tem IA, né? Tem nuvem. Então vamos, o que a gente consegue tirar de tudo isso que a gente tem, né? Como é que a gente faz esse dado virar, trazer valor para a empresa? Eu acho que é muito nisso aí que a gente vai trabalhar aí nos próximos 2 anos. O solo está pronto, agora precisa lançar sementes, adubar e, se Deus quiser, colocar uma colheitadeira aí, porque muitos Hum. resultados vão de vir, né? É o que a gente espera. Foltran, muito obrigada pela sua participação. A gente vai encerrando aqui o nosso episódio. Hoje a gente conversou sobre gestão da inovação na Copel, uma empresa de energia que acaba de se certificar na ISO 56001. Quem conversou com a gente foi o Leandro Foltran, que é gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Eu vou ficando por aqui, mas é bom você continuar conectado aqui com a gente na Falas pelas nossas redes sociais. Visite também o site www.isodeInovacão, né, sem cedilha e sem o tio.com.br, para você saber aí tudo o que precisa para entender se a ISO de inovação é uma ferramenta inteligente para a sua empresa inovar cada vez mais e melhor. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!